Olá, bem-vindas e bem-vindos ao curso Saneamento Básico e Recursos Hídricos, Direitos e Responsabilidades. Eu sou a professora Maria Galeno e estou desenvolvendo o tema Igualdade de Gênero. Agora nós iremos conversar um pouco sobre as dimensões da perspectiva de gênero na América Latina e Caribe, no Brasil. Vamos trazer alguns dados para vocês sobre a questão da mulher e meninas em relação ao uso da água, ao saneamento básico e algumas políticas que se desenvolvem para diminuir essas desigualdades e trabalharmos também com a questão da equidade. Em primeiro plano, eu trago a vocês um estudo que é realizado pelo CEPAL para avaliar como estão sendo desenvolvidas as políticas na perspectiva de gênero na América Latina e no Caribe. Para isso, eu trago para vocês uma espécie de mandala que traz a forma, a maneira de que são separadas essas avaliações, que nós chamamos de dimensões da perspectiva de gênero. Essa mandala do CEPAL, ela traz tanto sob o ponto de vista das políticas da agenda regional quanto ao gênero, quanto algumas políticas internacionais. Em primeiro lugar, quando a gente pensa nessa questão da igualdade de gênero em todos os âmbitos mundial, nós vamos pensar, em primeiro lugar, sobre a autonomia das mulheres e a igualdade de gênero. Nesse ponto de vista, nós vamos ter 4 aspectos a serem discutidos, ou melhor dizendo, a serem refletidos, que pode trazer uma interligação existente entre a agenda regional da América Latina quanto à questão do gênero, bem como as ações internacionais e a Agenda 2030 dos ODS, dos 17 ODS de Desenvolvimento Sustentável, especificamente ODS 5 e ODS 6. Em primeiro lugar, para se superar essa questão da igualdade e a questão da equidade, nós temos que entender que os países da América Latina, Caribe, países de modo geral, em desenvolvimento, que atualmente são chamados do Sul global, eles têm um problema referente à desigualdade socioeconômica, e essa desigualdade ela é uma persistência da pobreza, e o marco tanto dessa desigualdade socioeconômica como essa persistência da pobreza liga-se ao marco de um crescimento excludente. Então, quando você tem um crescimento excludente, nós já falamos sobre essa questão de crescimento e desenvolvimento na aula que nós estudamos anteriormente sobre desenvolvimento e sustentabilidade, é óbvio que vão ficar bem mais acentuadas essas diferenças quanto à igualdade de gênero e em relação às mulheres. Bom, outro ponto que tem que ser considerado quando se faz essa avaliação da questão de gênero na perspectiva dessas dimensões é que nós temos uma rígida divisão sexual de trabalho. E essa rígida divisão sexual do trabalho, além de tudo, ela entrega e dá às mulheres também uma organização social injusta quanto aos cuidados. Então, você não desenvolve praticamente questões relativas dentro da sociedade para alcance dessa igualdade em relação às mulheres e meninas. Um terceiro ponto dessa dimensão que é importante é quando se fala a questão da concentração do poder e essas relações de grau hierárquico que ainda persistem no âmbito público e no âmbito privado também, fazendo com que mulheres e meninas elas não alcancem alguns cargos de mulheres e meninas, principalmente as mulheres adultas,
elas não alcançam alguns determinados cargos de liderança e dentro da sua casa também ela sofre com essa hierarquia, essa concentração de poder na relação dos homens. E por último, nós vamos falar dos padrões culturais. Esses padrões culturais que marcam a sociedade, de modo geral, a sociedade mundial, e nós temos que pensar aqui que não estamos falando somente dos países latino-americanos, mas vamos pensar também no âmbito global, mesmo em países desenvolvidos, ainda existe e persiste essa cultura patriarcal, que é discriminatória, que trabalha com a ideia de violência ainda para subjugar as mulheres, as meninas e as crianças, e o predomínio de uma cultura que vai privilegiar sempre o sexo masculino. Então, essas são as verdadeiras dimensões que esse estudo, que é feito pelo CEPAL, traz sobre a agenda do gênero no marco do desenvolvimento sustentável. E como que nós vamos começar a pensar como é que se dá a condição das mulheres ainda no século XX, estamos no século XX, século XXI, e as mulheres ainda têm essa desproporção. Bom, o CEPAL também fez um outro estudo, esse estudo ele abrange praticamente 16 países, e nesse estudo, eu trago somente para vocês um pequeno recorte que é sobre a dedicação do tempo que existe ao trabalho doméstico e de cuidados que não remunerados, levando em conta a condição sexual feminina ou masculina. E nesse estudo, justamente visando esse princípio, né, o ODS da igualdade de gênero, concluiu-se que o tempo que as mulheres se dedicam ao trabalho doméstico e de cuidados não remunerados é muito maior. E, às vezes, em determinados países, e isso é possível vocês observarem neste gráfico, que é superior 2 vezes ao masculino, 2 a 3 vezes. Há situações em que praticamente todo o trabalho doméstico e o cuidado não remunerado ele compete unicamente à mulher. Então isso já causa à mulher uma desigualdade muito grande, inclusive para que ela desenvolva as suas habilidades profissionais remuneradas. No Brasil, especificamente, nós vamos observar, e esse gráfico aqui ele é do ano de 2020, então, 2021, com todo, desculpa, esse gráfico ele traz aqui um parecer até mais atualizado e demonstra, por exemplo, que em relação no Brasil, por exemplo, nós vamos ter as mulheres dedicando 12 horas e os homens, em média, de 5 a 6 horas a esse trabalho doméstico e de cuidado não remunerado. Então, esse é o padrão da América Latina e do Caribe, mas ele também, porque eu não trago aqui para vocês, nós vamos observar que mesmo em países desenvolvidos, como Estados Unidos, países da Europa como a Alemanha, França, nós vamos encontrar também esse padrão. Então, não é um padrão que saia muito, tenha muito disparate. Diminui. Países como a França, a Alemanha, você vai encontrar uma diminuição. Mas ainda persiste essa ideia do trabalho doméstico e dos cuidados, dos afazeres domésticos, de modo geral, e dos cuidados com a família, de forma não remunerada, cabendo às mulheres. Bom, e o Brasil? Esses dados que eu trago, ele é do censo do IBGE, e é uma avaliação que o IBGE faz através do que ele chama de diretoria de pesquisa e consolidação de pesquisa por amostra de domicílios, né? Então, essa contagem, essa avaliação, essa pesquisa, ela traz dados mais recentes especificamente ao Brasil
E mais uma vez trazendo a diferença de horas trabalhadas pelas mulheres e pelos homens nos afazeres domésticos de modo geral. No Brasil, nós vemos que o padrão segue a lógica geral dos países latino-americanos, dos países em desenvolvimento. Eu vou passar direto, justamente para trabalhar com a ideia de cônjuge ou companheiro, e aí nós vamos perceber que as mulheres trabalham em média 23,1 hora, então horas semanais, e os homens somente metade. Então você percebe claramente que as mulheres se dedicam o, quase o dobro, ou melhor dizendo, até o dobro do tempo dos homens aos afazeres domésticos, bem como aos cuidados das pessoas. E principalmente se elas tiverem filhos. Então, se elas tiverem filhos, aí a dedicação dela é muito maior do que a dedicação dos homens. Então, que muitas vezes levam as mulheres a ter uma sobrecarga muito grande nesses afazeres. A ideia que se tem aqui é que geralmente você vai perceber que a mulher tem quase 10 horas a mais do que o homem. Isso, se você pensar, e esses dados eles vão levar em consideração a idade das pessoas de 14 anos a mais, e você vai perceber dessa pesquisa, ela só aqui é só um recorte, aqueles que quiserem se dedicar mais têm aqui os dados para poderem acompanharem. No Brasil você tem em média praticamente aproximadamente quase 150 milhões de pessoas que se dedicam, realizam os afazeres domésticos, ou no próprio domicílio, ou em domicílio de parentes. Então, você vê que é uma sobrecarga muito grande para a dedicação a esses afazeres. E mais uma interessante também, quando nós vamos ver, e aí nós já vamos começar a pensar em saneamento básico, como é que faz essa ligação também das mulheres com saneamento básico, acesso à água, é que geralmente essas atividades dos afazeres domésticos e cuidados das pessoas estão relacionadas à preparação de alimentos, servir alimentos, arrumar a cama, arrumar a mesa, lavar a louça, e você vai perceber que praticamente 82% dessas atividades são desenvolvidas pelas mulheres. Bom, aqui eu trago aquele gráfico, aqui é um quadro, mais uma vez por sexo e o tipo de afazer doméstico, aqui bem qualificado, mostrando o total de pessoas que realizam esses afazeres. Então, preparar ou servir alimentos, um exemplo, arrumar a mesa ou lavar a louça. 95,7% é atividade desenvolvida pelas mulheres. Se você for pensar, por exemplo, em pequenos reparos, manutenção de automóvel, eletrodoméstico e outros equipamentos, aí você já vai ter o dobro realizado por homens. Os homens são 60%, enquanto as mulheres 32%. Quando você vai passar para a limpeza de modo geral, você percebe que geralmente as mulheres elas exercem mais essa atividade do que os homens, mas já é uma quantidade menor ainda. A diferença de dados é um pouco menor. E assim sucessivamente. Então, compete às mulheres a realização da maioria, se não de todos os afazeres domésticos. Então, isso é importante que a gente observe. Além disso, também, em alguns casos, e aí fica mais ou menos dividido, quando você se trata de organização do domicílio. Também é uma tarefa, a organização do domicílio em si é uma tarefa da mulher. Geralmente as mulheres, os esposos dão para que ela pague as contas, elas que vão contratar serviços, elas que vão orientar empregados, caso ela tenha essa condição. São elas que geralmente vão aos supermercados, fazem pesquisas de preços, cuidam dos animais domésticos e assim várias outras tarefas que se englobam nisso. Um outro dado também importante, esse dado aqui
também é do IBGE, né, dessa pesquisa de amostra de domicílios contínua, mas já são dados trabalhados pelo Ministério das Mulheres e o Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Então, eles pegam também aqueles dados e vão trabalhar aqui, não somente com o fato de serem trabalhos, muitas das vezes, desenvolvidos por essas mulheres, mas trabalhos que também envolvem o rendimento mensal domiciliar. E esse dado ele é de 2022. Nós vamos perceber nesses dados que vai trabalhar com rendimento que quanto maior é o rendimento da mulher, menor, digamos assim, é o tempo que ela se dedica a essa atividade de cuidado de pessoas ou a fazeres domésticos. Entretanto, é sempre bom lembrarmos o seguinte, que em muitos casos, essas mulheres com renda per capita acima de 5 salários mínimos, que têm condições de terceirizar esse trabalho, elas geralmente terceirizam esse trabalho dos cuidados e afazeres domésticos para outras mulheres que também vão estar numa situação de vulnerabilidade e maior precariedade no mercado de trabalho. E ocorre também que essas mulheres em situação de vulnerabilidade e precariedade maior, elas vão necessitar de apoios também, se elas tiverem filhos. Então, geralmente, são as creches onde elas vão deixar seus filhos. Elas chegam em casa, além disso, terem trabalhado fora, cuidando de outras pessoas, fazendo outros afazeres domésticos em outras residências, elas também têm essa sobrecarga dentro da sua casa. E muitas vezes essas mulheres estão sem um companheiro, elas exercem essas atividades sozinhas, então é uma sobrecarga muito grande que demonstra essa desigualdade mesmo de gênero entre mulheres e homens. Bom, e o que tem tudo a ver com a igualdade de gênero, acesso à água potável e ao saneamento básico? Se nós pensarmos que o ODS 5 ele trata da igualdade de gênero, mas ele tem metas, assim como o ODS 6, uma das metas que traz no ODS 5, que é a meta 5.4, é justamente reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado. E para isso, né, o que é que deve ser feito? Tem que serem disponibilizados serviços públicos, infraestrutura e toda uma política de proteção social. Então, para que essas mulheres estejam essa valorização, elas não recebem salário quando ela tem esse trabalho doméstico que é não remunerado, ela tem que ter políticas disponíveis que dê a ela condições de ser valorizada, de ser reconhecida, e com isso você promover uma igualdade de sexo, de gênero, desculpem. Além disso, uma outra garantia, ou melhor dizendo, um outro reconhecimento para que você possa ter essa igualdade de gênero é promover uma responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade compartilhada, que tenha dentro do lar e dentro da família, mas levando em consideração todo o contexto nacional. O que significa isso? Você começar a educar os meninos também para essa responsabilidade junto com a mulher, com a mãe, com a esposa, com a companheira, com a tia, com o tio. Então, ensinar ela, mas nós temos também um contexto nacional que deve ser levado em consideração. Por exemplo, nós temos que as crianças têm que frequentar escola, então os pais também auxiliarem, ou uma pessoa da família. Enfim, é uma rede de apoio para que essas mulheres elas não se sintam tão desprestigiadas e, com isso, você ter melhorar as condições para que possamos realmente ter igualdade de gênero. Nesse ODS também, quando você fala de infraestrutura e serviços públicos, nós vamos pensar no serviço de água potável e saneamento. Isso é importante porque se as mulheres elas têm disponibilizados nas suas residências ou próximas
a elas um serviço de água potável, serviço de saneamento básico, isso vai diminuir muito o trabalho que ela tem, que em determinadas regiões, em determinados locais, as mulheres e as meninas, elas que são as responsáveis por buscar a água. Então, ou também a parte de serviço de saneamento. Então, isso é importante. Então, se ela tem todo esse aparato próximo de si, fora que quando se fala de serviço de saneamento básico, você vai ter uma diferença muito grande, até por questões biológicas, entre homens e mulheres. E o ODS 6, que é o ODS Água Potável e Saneamento Básico, ele traz já incluído também uma meta, que é, até 2030, para que o saneamento básico e a higiene ela seja adequada para todas e todos, acabar com a defecação de céu aberto e traz especificamente essa atenção para atender às necessidades das mulheres e das meninas, e bem como de todas aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. O que significa isso aqui também é que a questão do saneamento e da higiene, as mulheres, quando têm, elas ficam numa situação muito grande de vulnerabilidade, porque depende do local que ela se encontra, ela tem que se retirar, sair para lugares abertos, lugares mais longe, tanto as mulheres quanto as meninas, e elas ficam muito mais acessíveis para atos de violência. Isso ocorre ainda muito em determinadas regiões. Fora que, às vezes, essas mulheres e essas meninas, elas se encontram também em outro tipo de situação vexatória. Então, essa situação vexatória também cria a ela uma desigualdade muito grande, porque devido à própria condição biológica da mulher, ela não pode fazer as suas necessidades em determinados locais. Então, ela precisa de um aparato maior, que é diferente pela formação física biológica das mulheres e a formação física biológica dos meninos e dos homens de modo geral. Bom, e para isso, como que nós vamos entender? Olha, essa figura já mostra bem uma mulher buscando água e carregando uma criança. E olha o local que ela está buscando água. O que a gente observa realmente é que, com esses dados todos, até para desenvolver serviços domésticos, afazeres domésticos e os cuidados com outras pessoas, as mulheres elas vão ter um compromisso, elas são as maiores usuárias e também as consumidoras dos serviços de água potável e saneamento básico. Então, facilitar essas condições para que ela tenha esse acesso fácil à água potável e saneamento básico, obviamente, melhora as condições dela, dando esse princípio de igualdade e de equidade. E também outro ponto importante quando nós pensamos nessa parte é que as mulheres, apesar de serem as maiores usuárias, as maiores consumidoras, e isso é evidenciado até pelos dados que nós acabamos de ver, elas não têm poder de decisão, seja na gestão das águas, dos recursos hídricos, seja quando se fala da gestão e governança do saneamento básico. Então, as mulheres são muito pouco ouvidas, ou isso quando se dá condições de que elas possam participar. Então, elas têm uma representação muito pequena nesse processo decisório referente tanto à gestão das águas quanto do saneamento. Um outro ponto importante aqui que as normas existentes, de um modo geral, elas são normas neutras em relação ao gênero. Geralmente, quando você pega uma norma que fala de saneamento básico, gestão de águas, ou gestão de governança do saneamento básico, você vai observar que ela trabalha de modo genérico quando se fala de pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, ela agrupa todos, mas ela não traz uma consideração maior em relação às mulheres. E aí nós temos também práticas discriminatórias muito grandes que as próprias normas contêm. Lembra de quando eu falei de igualdade e equidade? Então, uma própria norma ela acaba não trabalhando com a ideia de igualdade, né?
Se você protege os direitos fundamentais da mulher, e principalmente a igualdade de gênero, ao mesmo tempo você também trabalhando com a realização dos direitos da água e do saneamento básico, você está dando condições, um desfrute que nós costumamos dizer, para que garantir essa igualdade de gênero e que a mulher, além de aproveitar de ter a garantia, de ter a proteção dos direitos humanos, do acesso à água e ao saneamento, que também vai dar condições a ela de ter acesso, de ter condições para outros direitos fundamentais que vão estar relacionados ao desenvolvimento e empoderamento feminino. E isso também, quando a gente fala da diferença, mais uma vez nós temos que levar em consideração essas diferenças biológicas quanto às mulheres e às meninas, principalmente quanto à higiene. Imaginem vocês um local, uma mulher na puberdade, uma menina na puberdade, com as suas, que começa as suas primeiras menstruações, isso causa um desconforto, porque ela vai precisar de um tipo de higiene muito maior. As mulheres também, que são gestantes, ela também vai precisar de um outro cuidado especial. Aqui eu faço questão de dizer uma coisa bem interessante, um dado que eu não coloquei, é que o SUS ele tem uma avaliação, e nessa avaliação ele demonstra que a maioria das doenças de origem ginecológicas que as mulheres têm estão ligadas a essa questão do gênero e a questão do acesso à água potável e ao saneamento. Então, isso é muito importante também nós observarmos questões relacionadas à saúde da mulher. Quando você faz toda uma discriminação de gênero, não só a questão do ser masculino ou do ser feminino das mulheres, mas você abrange todos os outros direitos. Você está, de certa forma, discriminando todos os outros direitos, além da água potável e saneamento, às mulheres. Porque você está negando, quando você nega acesso à água potável e ao saneamento e essa igualdade de gênero em relação a água e ao saneamento para as mulheres, você também está tendo problemas de outros direitos sendo violados, como, por exemplo, a saúde, que eu acabei de falar, o próprio bem-estar, a educação. Muitas vezes, em determinadas regiões, as meninas deixam de estudar porque precisam carregar água, as mulheres também, esse cuidado, esse trabalho não remunerado dentro de casa e a questão de segurança também. Assim sendo, quando você trabalha com uma sustentabilidade, com essas provisões sustentáveis de água e de saneamento, você realmente está dando condições de que a mulher fique mais empoderada, bem como as meninas. Bom, uma outra questão que eu também gostaria de falar sobre essa questão das discriminatórias. Há lugares, por exemplo, que só a condição da mulher estar menstruada, do fato de ser mulher, ela é considerada impura, e aí ela não pode entrar em determinados lugares, como, por exemplo, os templos. Isso nós temos em vários países, em várias religiões. Então, isso causa uma discriminação muito grande contra a mulher e diminui, sim, causa uma desigualdade muito grande quanto ao gênero. E o Brasil, como funciona? Nós temos políticas públicas de igualdade de gênero, acesso à água potável, a saneamento. Se você observar de modo geral, desde 2005, o Brasil criou, desde o ano de 2000, melhor dizendo, 2005 foi só uma consequência, só vieram aprimorando, na verdade, mas nós temos o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Esse plano de política para as mulheres, na verdade, trabalha mais com a questão do gênero, de políticas, sejam elas do ponto de vista de profissional, seja ela de ponto de vista de inclusão de mulheres na política, acesso a tratamentos médicos. Entretanto, você não encontra essa política voltada, como eu já falei antes, ligando o acesso à água potável ao saneamento básico. Encontramos algumas coisas. Então, no ano de 2001, é lógico que eu não vou falar de todas as políticas que existem, eu elenquei algumas que poderão ser estudadas mais detalhadamente. Por exemplo, quando você pega o programa de promoção
e proteção da saúde menstrual, que é a Lei 14.214 de 2021, que é justamente visando essa questão da higiene e da saúde da mulher com a distribuição de protetores menstruais para as mulheres, até porque muitas mulheres e meninas elas se encontraram numa situação de muita vulnerabilidade e não ter acesso a esses protetores, o que traz consequências muito grandes. O SUS tem dados mostrando que o uso de uns paninhos, né, uma higiene não bem feita, causa realmente graves problemas à saúde da mulher e das meninas. Um outro trabalho que foi desenvolvido através do Ministério da Saúde por meio do FUNASA, e foi em convênio com a Organização dos Estados Ibero-Americanos de Educação, Ciência e Cultura, é um programa que se chama Mulheres, Saúde Ambiental e Saneamento Básico, justamente visando promover essas políticas públicas relacionadas à água e ao saneamento rural, naquelas comunidades do Brasil muito mais vulneráveis, principalmente naquilo que nós chamamos do perímetro das secas no Brasil, e que tem um difícil acesso à água tratada. Então, tem essa política pública, são políticas públicas com programas que vão, inclusive, capacitar mulheres para para fazer um tratamento e a ter acesso à água potável, como isso deve ser feito. Uma política que não está assim, muito bem desenvolvida, você não tem dados concretos também, e mais uma vez, as normas jurídicas neutrais, como eu costumo dizer, é a participação das mulheres nos comitês de bacias, que isso é muito importante, justamente onde ela teria condições de contribuir, quando elas participam, até os dados demonstram as contribuições muito grandes, justamente porque essas mulheres, de modo geral, as mulheres têm um acesso muito maior como usuária, tanto à água potável quanto ao saneamento básico. Então, normas são que precisam ser repensadas e refletidas para garantir, através de um programa levando em consideração a equidade, que as mulheres participem dos comitês de bacias que existem no Brasil. Quando você pega, por exemplo, a Lei 11.405 de 2007, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, e todas as alterações trazidas a ela pela Lei 14.026, você vai perceber quando ela usa essa mensagem que eu falo, que é essa mensagem neutra, mensagem neutral, porque ela trata da vulnerabilidade, trata das comunidades quilombolas, trata de outros tipos de comunidades, de modo geral, entretanto, ela não trata especificamente sobre as vulnerabilidades envolvendo mulheres e meninas em relação ao saneamento básico. E outra questão interessante é que quando você pensar, nós já falamos um pouquinho sobre isso, sobre as tarifas subsidiárias que vão beneficiar as pessoas mais vulneráveis, geralmente você não percebe uma política voltada muito mais especificamente para as mulheres, para esse benefício delas, que deveria ser incluído, que é importante que se trate, né? Se você quer trabalhar com igualdade de gênero e equidade em relação ao acesso à água potável e saneamento básico no Brasil, você tem que ter normas que beneficiem justamente o que nós já comentamos bem no início sobre equidade e igualdade, né? Você tem que dar uma participação mais justa para essas mulheres. Bom, o censo escolar de 2021, ele trouxe um dado, já saiu agora o de 2023, mas ele ainda não está muito bem trabalhado, os dados do IPEA ainda não dá para você ter algumas conclusões, e eu trabalho com o censo escolar de 2021. Esse censo escolar de 2021, ele trouxe um dado muito relevante para que nós reflitamos sobre a questão do saneamento escolar. Ele fala e traz dados muito concretos que 57.159 mil escolas brasileiras
não possuem boas condições sanitárias. Isso significa que 8,3 milhões de alunos são afetados. Então, você imagina a quantidade de meninas e mulheres, as professoras também, nós temos que pensar nisso, as meninas, as alunas, de modo geral, os profissionais, as mulheres que trabalham nas escolas, na limpeza, tudo, sem ter essas boas condições sanitárias. Então, a experiência nossa, em trabalhos que nós desenvolvemos, mostrou esse problema muito gravemente, principalmente na região norte e nordeste do Brasil. É alarmante que escolas, às vezes, não têm nem sequer pias para as crianças, para lavarem as mãos, e as condições sanitárias também são terrivelmente difíceis, o que realmente causa problemas às mulheres e às meninas. Vamos pensar nas agências reguladoras. Como que as agências reguladoras trabalham com essas políticas de igualdade de gênero? A ANA, ela soltou, agora há pouco tempo, uma portaria onde ela procura ver essa igualdade de gênero não voltado para o serviço, a prestação do serviço em si, em relação ao serviço de água, serviço de saneamento. Essa portaria são as relações internas, é voltada para a relação interna da ANA e a questão da equidade e da igualdade de gênero dentro da agência reguladora. Então, o que se observa é que as agências reguladoras, principalmente as agências de água e saneamento básico, agências municipais, intermunicipais, agências regionalizadas, que trabalham com a questão da água e o saneamento básico, elas não apresentam e não possuem nenhum, dentro das suas normas, nenhuma, pelo menos todas as agências que eu já tive contato, políticas que incentivem que os concessionários desenvolvam a igualdade de gênero e o acesso à água potável e ao saneamento básico. Isso é muito importante que as agências reguladoras, os gestores públicos municipais, eles observem essa questão. Né? Como que, através de políticas públicas municipais, através de políticas públicas dentro das agências reguladoras, você pode incentivar os concessionários, prestadores de serviço de saneamento e água, a desenvolverem essas políticas de igualdade de gênero e de acesso à água potável e ao saneamento básico. Então, você precisa ter algumas medidas mais eficazes, mais positivas, né, impositivas também, para melhorar essa questão da igualdade de gênero e o acesso à água potável e ao saneamento básico. Eu espero que vocês tenham acesso a mais o tema, que vocês se interessem pelo tema, que é um tema bastante interessante, fazer essa relação entre o ODS 5 e o ODS 6. Trago aqui as referências para que vocês que queiram aprofundar os seus estudos possam utilizá-los e agradeço a participação na nossa aula. Obrigada e até logo.